14, versículo 25. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo 25, diz assim: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem em mim, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-nos, vamos-nos daqui. No momento até aqui, tá? Para a gente poder concluir o capítulo 14. Semana passada nós damos continuidade ao pensamento do que João está falando aqui no capítulo 14. Nessa parte da aula passada nós vimos sobre a promessa do Consolador. Era necessário que Cristo fosse, preparasse-nos um caminho. Esse caminho, na verdade, preparasse-nos um lugar, e esse lugar implica justamente a obra do Senhor Jesus, a sua crucificação e, consequentemente, a sua ressurreição. Com isso, ele rogaria ao Pai, o Pai enviaria o Consolador. Quem é esse Consolador? É o Espírito Santo de Deus. Ele e o Pai, juntamente, ambos em comunhão, enviaria o Espírito Santo para os discípulos, para o seu povo, com o intuito para que eles não se sentissem só, porque Cristo ainda está consolando o coração dos discípulos acerca da sua partida. Esse Consolador viria para que eles não ficassem órfãos e ainda para que esse mesmo Espírito ensine todas as coisas a eles. Cristo, no momento do seu ministério, tem esse papel de ensinar. Ele ensina aos seus discípulos a palavra verdadeira. Ele ensina quem ele é e por que é necessário a sua obra, por que se fez necessário. E quando ele partir, os discípulos não precisariam ficar atemorizados nem perturbados em seus corações, porque o próprio Deus Pai e o Deus Filho enviaria do seu próprio Espírito para ensinar. Ou seja, Cristo partiria, mas o ensino não se findaria. O ministério não seria concluído, ele teria continuidade. Mas agora não com a presença física do Senhor Jesus, mas agora pelo seu Espírito é que teria continuidade. Então, o papel do Consolador, primariamente aqui destacado em João, ou seja, não é que o Espírito Santo só tem esse papel fundamental aqui. Em primazia, destacado aqui no Evangelho de João, ele tem como propósito justamente ensinar todas as coisas e trazer à memória, ou seja, lembrar aos discípulos tudo o que Jesus já havia ensinado. Por que é necessário isso? Isso é prático até para nós nos nossos dias de hoje. Nós sabemos quem Cristo é, nós sabemos de onde nós fomos tirados, por que fomos alcançados, a necessidade desesperadora de todo homem. Mas, vez ou outra, é necessário ao nosso coração sermos evangelizados novamente, sermos ensinados, doutrinados na palavra do Senhor, porque à medida que o tempo vai avançando, o nosso ser, a nossa carnalidade esquece muitas vezes das promessas, esquece muitas vezes do papel de Cristo em nosso meio, esquece até mesmo do próprio Espírito Santo, como já foi falado semana passada. Relegamos o papel do Espírito Santo apenas como uma força, Em determinado momento específico da nossa vida, ele vem e age, ele vem e toma o controle da situação, ou ele vem e nos lembra quando estamos prestes a cair. Mas não é somente esse o papel do Espírito Santo. Ele é o próprio Deus e que habita em nós. Antes, Deus se manifesta
no meio do seu povo, na representação do tabernáculo. Na configuração do Novo Testamento, o próprio Deus encarna. Aquilo que era uma representação na figura do tabernáculo, é agora Cristo presencialmente encarnado. O Deus visível. Aquele a qual ninguém poderia contemplar com os seus olhos, porque morreria facilmente. Agora o próprio Deus se torna carne e habita no meio do seu povo. Mas por conta da sua obra, fez-se necessário a sua partida. E Ele nos garante que não nos deixaria só. Ele partiria, mas Ele mesmo voltaria para nós, por meio do Espírito Santo do Senhor. Pelo Espírito Santo de Deus. Então, esta é a maneira como Jesus está consolando os seus discípulos. Aí ele fala, concluindo esse seu ensino, dizendo que deixa a paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo dá. O mundo espera que a paz ela seja conquistada por meio de coisas, de pessoas, de obras, de manifestações. Muitas vezes aos nossos olhos visíveis. No contexto aqui, que o próprio João está escrevendo, quem tem um controle militar e político é o Império de Roma. E Roma, a maneira dele garantir a paz do seu reinado era por meio da espada. Você tem que obedecer ao imperador, ao governador. Se caso você se volte contra a figura dele, então a espada cairá sobre você. A paz, ela existia a um preço, a um custo. A custo de quê? Da não violência. Ela era imposta. A paz que o império seguraria e garantiria para os seus, para o povo, era uma paz que era imposta mediante a uma condição. Porém, aqui Cristo está dizendo que Ele não nos concede uma paz conforme o mundo concede. Ela não é condicional, porque eu me ofereci para trazer a paz que vocês tanto necessitam. A paz que o mundo, que o seu povo, o povo de Deus necessita, não é uma paz contra os líderes políticos, não é uma paz em favor de outra circunstância, mas é uma paz que excede todo e qualquer conhecimento. É uma paz que somente o próprio Deus concedeu a nós. A paz entre nós e o próprio Deus. Essa era a pior condição em que nós nos encontrávamos. Rebelião, apostasia, voltados contra o Senhor. Nosso rosto era voltado para o Senhor. E Cristo nos oferece esta condição. Uma paz que não é por meio das nossas obras, não é por meio das nossas forças, mas Ele que nos concede essa paz, a paz de Deus para com os homens. Eu vos dou a minha paz. E isso é interessante porque, olhando para o contexto, Cristo está com seu coração perturbado. É Ele que vai enfrentar a cruz. É Ele que vai enfrentar todo o opróbrio dos romanos, dos líderes religiosos. É Ele que vai enfrentar a justa ira de Deus. Mesmo sem merecer, é Ele que está tomando o cálice, bebendo, provando do cálice da ira de Deus, o cálice que é nosso. Cristo vai e bebe. Então, imagine aí um homem sabendo do que vai acontecer e como o seu coração está. E mesmo diante de todas essas situações, ele não se coloca em lugar de honra. Ele não se coloca em primeiro lugar. Ele concede uma paz que somente Cristo pode ter no seu coração e na sua vida. Vocês compreendem isso? Vocês estão entendendo esse ponto? A questão íntima e tão profunda dessa paz que Cristo nos concede é uma paz alheia à paz como nós queremos e entendemos. Nós queremos ter paz em nossa casa. Como é que nós queremos ter paz em nossa casa? O nosso marido nos ajude, os nossos filhos não deem trabalho, eles fiquem quietinhos, mansinhos, a gente alimenta, dá banho, né, bota para dormir, mas que eles fiquem lá calmos. É essa paz que eu esperaria ter na minha casa, né? E muitas vezes do marido também, aquela mulher que não fala muito, que não reclama muito, que quando ele chega em casa do trabalho, está lá tudo prontinho, bonitinho, ela satisfaça ele de todas as formas. É essa a expectativa de paz que a gente encontra, que a gente deseja. Mas é muito mais além da paz que eu quero. É uma paz que eu nem imaginava que eu queria.
E Cristo nos concede. E essa paz também está ligada ao fato de que em meio às situações, Cristo estará conosco. É esse sentido de paz, é uma paz que excede todo o entendimento, até mesmo a nossa própria compreensão. É a paz que Cristo dá. No contexto, Ele dá a paz de despedida, né? Ele está partindo, está se aproximando cada vez mais o momento da sua partida. Então, antes de partir, Ele concede a paz ao seu povo, aos seus discípulos. Aí, seguindo, Ele diz: ouvistes o que eu vos disse. Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Com essas declarações, nós podemos entender e compreender que os discípulos não falharam apenas na sua compreensão, no seu entendimento. Eles não tinham uma fé tão fortalecida assim, e demonstra também que o seu amor não era tão genuíno como se esperasse, como o próprio amor que Cristo nos ensina a experimentar. Né? O amor que os discípulos estavam manifestando, sentindo a sua partida, era um amor egoísta, mas poliana. Eles amam verdadeiramente o seu mestre. Não é natural que eles não sentissem a partida, eles não ficassem incomodados. Mas Cristo aqui vem ensinando o propósito da sua partida. Desde o início do capítulo 14, Cristo vem ensinando isso. Na verdade, desde o início do seu ministério, Ele vem ensinando o propósito de que Ele viria, mas que Ele não era como eles esperavam. E isso implica no sentido de que esse amor que é caracterizado aqui, manifesto pelos discípulos, não é um amor genuíno esperado pelo discípulo verdadeiro de Cristo. Por quê? Porque esse amor que eles manifestam é aquele amor egoísta. Eles querem Jesus para eles. No entendimento deles, se Cristo partir, eles vão ficar só, né? Tudo aquilo que a gente abdicou da nossa vida, a gente abdicou de muita coisa para seguir a Jesus, e Jesus simplesmente vai morrer, né? É um amor egoísta, é aquela sensação de posse. Mostra justamente o entendimento errado que eles tinham da obra de Cristo. Porque se eles de fato amassem a Cristo genuinamente, eles compreenderiam o que está por trás dessa ação de Cristo partir. E Cristo já deixou claro isso no início do capítulo 14. Eu vou para vos preparar caminho. Eu preciso ir para que vocês possam ter acesso àquilo que está rompido, àquilo que foi quebrado. É necessário que eu vá, mas ainda é necessário que eu vá, mas não se preocupe, porque eu vou voltar. Porém, os discípulos, eles manifestam esse tipo de sentimento que é atribuído à posse. Não, eu não quero que o Senhor vá. Eu amo o Senhor demais para deixar você ir. Isso é falácia. Isso é falácia, porque se eles verdadeiramente amassem, eles entenderiam o propósito do seu ministério e por que a necessidade. Então, em vez de turbarem o vosso coração, eles se alegrariam, porque um vivo e novo caminho estava sendo feito, pavimentado, para que eles tivessem aliança novamente para com Deus. Agora, eles deveriam se alegrar, porque há uma esperança para o povo de Deus, há uma esperança para mim e para você, há uma esperança para o nosso pecado. Não há mais a necessidade de eu fazer alguma coisa, porque Cristo cumpre cabalmente toda a lei em meu lugar. Isso deveria ser um motivo de constante alegria para os discípulos. Porém, eles se comportam de uma forma totalmente egoísta, e Cristo demonstra a falha nesse amor. Cristo relata, Ele expõe a natureza desse amor. Não é um amor genuíno como eu espero de vocês, mas é um amor genuinamente carnal, um amor genuinamente humano. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Quando Cristo fala que o Pai é maior do que Ele, lembre-se sempre do ponto de vista da salvação. Tá certo? Aqui,
Quando nós falamos de ontologia, teologicamente falando, ontologia da salvação, economia da salvação, nós estamos falando do trabalho operado pela Trindade em favor da salvação do homem. Tá certo? Quando Cristo fala que o Pai é maior que ele, é no sentido do seu papel. Ele está ali como filho. O pai é maior do que o filho, obviamente. Ou é que na sua casa o seu filho é que manda e você que abana a cabeça, né? Está certo, meu filho? Não é isso não é recorrente. Isso não é natural. Então, no contexto ontológico, no ponto de vista da salvação, o pai é maior que o filho. Porque é o pai que abre o entendimento para que nós possamos ver e compreender quem Cristo é, o autor e consumador da nossa fé, o operador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E com isso, o Espírito Santo vem e habita em nós e nos capacita a perseverarmos até o fim. A economia da Trindade, a salvação se manifesta desta forma, tá certo? Quando Cristo diz que o Pai é maior do que ele, é porque o Pai é quem coordena e que envia. O Filho é aquele que vem e que obedece, certo? Quando ele fala assim, é no contexto da salvação. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Cristo está deixando claro, está manifestando isso antes das coisas acontecerem, para que não haja uma errada compreensão. Quando Cristo morrer, aí as pessoas vão deduzir, e Cristo falou, e muita gente ainda deduz, que isso é uma história da carochinha. Isso é um mito, isso é uma ficção. Os discípulos envergonhados porque tinham Jesus Cristo como o Salvador, o Messias do povo de Deus, vai e morre, né? Então, os discípulos envergonhados criam essa história toda, essa situação toda para testificarem e não ficarem como mentirosos, né? Para não serem escarnecidos pelo povo. Muita gente ainda acredita e desmoraliza o que está na Bíblia. Há uma crescente onda da teologia liberal e ela está vindo com força e está invadindo muito bem a casa do Senhor. Pessoas estão se levantando e trazendo essa teologia liberal, progressista, anulando o nascimento virginal de Cristo, anulando os milagres operados por Cristo, anulando a sua ressurreição, anulando a obra do Espírito Santo. E isso tem se tornado crescente e é muito danoso e perigoso para o povo de Deus. Então, é necessário a gente se firmar naquilo que o próprio Senhor nos ensina. E eu acredito muito que, tendo em vista isso, que Cristo já deixa isso bem claro nos seus ensinos, principalmente para com seus discípulos aqui. Olha, essas coisas eu estou dizendo antes de acontecer, para que vocês creiam. Porque vai acontecer, eu vou ser preso, eu vou ser morto, mas eu vou ressurgir, eu vou voltar para o Pai, eu vou enviar o Consolador para vocês. Então, creiam. Para que, quando o dia mau, o momento mau, a adversidade chegar, vocês não fiquem como quem não soubesse da história. Vocês estão sabendo da história. Eu estou revelando a vocês o que há de acontecer. Então, quando isso acontecer, creia. Fique firme. Fique forte. Porque quem está falando é um homem qualquer? Não, é o seu mestre. É o seu Senhor. É o seu Messias que fala estas coisas. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Cristo está dizendo que não vai mais detalhar acerca disso. Não é que ele agora vai sair diretamente para o Getsemane, não. Ele aqui está saindo desse ambiente em que a ceia foi realizada, tá certo? Desse lugar específico onde a ceia estava acontecendo. Ele sai, ele não vai se prolongar muito em suas declarações. Por quê? Porque vem aí o príncipe do mundo. Seguindo o estudo que nós estamos tendo, no capítulo 13, o traidor é revelado, o demônio, Satanás, se apossa de Judas, e Deus e Jesus diz o quê? O que tem para fazer, faça-o agora. E imediatamente ele se retira, tá?
Judas, no plano de fundo, né? No plano de fundo, fora aqui do evangelho, já foi comunicar aos líderes religiosos. Ele já vendeu a Jesus. Ele já vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Então, agora o negócio vai, né? Como diz a gente no nosso linguagem, agora o negócio vai pegar fogo. O negócio agora é real. Isso já aconteceu. Aí quando ele diz que o príncipe do mundo é uma referência direta a Satanás. Porque mesmo que Judas não seja isento do seu papel, da sua responsabilidade, lembramos que o demônio, né, Satanás, se apossou de Judas. Né? Então tem essa ação demoníaca também envolvida nas ações de Judas. Então o príncipe do mundo está vindo, ou seja, agora o negócio é real, aconteceu, está para acontecer. Então é necessário que eles saiam daquele lugar. E ele nada tem em mim. É como se ele dissesse, ele nada tem contra mim. No sentido aqui, Jesus está dizendo que tudo isso que está acontecendo é decreto divino. Foi algo que foi estabelecido antes da fundação do mundo, tá certo? Era necessário que ele fosse traído, era necessário que isso acontecesse. E mesmo que o príncipe do mundo esteja coordenando essa ação, ele nada tem contra Cristo, porque Cristo não pecou. Ele não tem nenhuma acusação para se levantar e dizer algo contra o Senhor Jesus. Ele não tem nada contra o Senhor Jesus. Mas mesmo assim, ele que está coordenando essa situação, toda essa ação. Aí, contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai. E isso tudo acontece por causa do desígnio da vontade do Pai. E para que seja revelado o amor que eu tenho por ele. Não é porque os líderes religiosos quiseram me prender, não é porque eu fiz algo de errado, é punição de Deus, é pelo contrário, é porque Deus me ama e porque eu amo o Pai, é porque eu estou fazendo todas estas coisas. Compreendidos? Posso seguir? Levantai-vos daqui, vamos daqui. Aí, obviamente, né? A chamada para que eles saiam daquele ambiente onde a ceia aconteceu. Agora seguimos para o capítulo 15. O capítulo 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Por enquanto, até aqui. Tá? Aqui no capítulo 15, nós temos uma continuação do ensino de Jesus. Não há uma quebra aqui. Tá certo? Eles agora já não estão mais no cenáculo, na área em que eles estavam desfrutando da ceia. Eles agora estão indo para um outro lugar. Eles estão de partida, estão de saída. Mas ainda se encontram no templo. Tá? Cristo começa falando aqui sobre uma figura que é bastante conhecida no nosso meio, né?
Quem já não ouviu falar sobre a videira verdadeira? Inclusive, nós temos até um grupo aqui específico que tem esse nome, videira verdadeira, né? Vamos ver se nós temos videira verdadeira mesmo. Vamos ver se isso é real, né? Na nossa vida. Se isso não é apenas um conhecimento que nós temos e se isso de fato é uma verdade implicada nas nossas vidas. Lembrando que esse ensino de Jesus aqui, nos minutos finais, né, ele é aplicado não somente aos discípulos, né, mas a todos os discípulos de todas as gerações. Então, quando vemos para cá, é a 7ª e última declaração do próprio Cristo de quem Ele é. A última declaração dele é: eu sou a videira verdadeira. E nesse capítulo, Jesus vai tratar da metáfora da videira, do estreito relacionamento com os seus discípulos e da irreconciliável inimizade que o mundo nutre por ele e pelos seus discípulos. Nós temos em destaque aqui nesse capítulo 15, 3 tipos de relacionamento, tá certo? Cristo destaca 3 tipos de relacionamento. Que relacionamento é esse? E esse relacionamento é o vital do cristão. Do versículo 1 ao 11, nós temos o relacionamento do crente com o próprio Cristo, tá certo? O termo-chave dessa seção é permanecer. Ele é usado 10 vezes aqui. Só dos versículos 1 ao versículo 11, permanecer é repetido 10 vezes. Então, o tema-chave é esta palavra, permanecer. A ênfase que é dada nessa passagem, nesse contexto, nesse relacionamento de Cristo com Cristo, é a união. O segundo relacionamento é descrito do crente com os demais crentes. Ele vai do versículo 12 ao versículo 17. O termo-chave é amor, né? Ele é usado 4 vezes. E a ênfase que é dada é a ênfase da comunhão. O terceiro relacionamento descrito vai ser do crente com o mundo. Ele é descrito nos versículos 18 a 27. O termo-chave que é usado é ódio, né? O relacionamento entre o crente e o mundo é de ódio. E a ênfase que é dada é sobre a perseguição, tá? 3 relacionamentos são descritos aqui, somente nesse capítulo 15. O relacionamento do próprio crente com Cristo, e ele é descrito e baseado na união, onde o foco é permanecer. O segundo relacionamento é os crentes entre si, lembrando que quando Cristo, a obra de Cristo, ela não nos dá somente uma união de relacionamento de uma forma unilateral. Ela é vertical e ela é horizontal. Cristo, a obra de Cristo nos permite ter um relacionamento real com o próprio Deus, como um relacionamento real entre nós mesmos, tá certo? Esse relacionamento é entre crente, entre irmãos, entre discípulos, entre povo, tá certo? Crente com crente. E esse relacionamento, ele é baseado no amor. Certo? E o terceiro relacionamento já é o relacionamento entre os crentes e os que não são, ou seja, com o mundo. E não é uma relação muito agradável, possamos dizer com toda sinceridade. A relação que tem é uma relação de ódio e somos perseguidos pelo mundo. Não por nós mesmos, mas por quem nós refletimos. Tá? Então, com isso, voltamos a nossa atenção para a figura da videira. Por que a videira verdadeira? Né? Cristo já tinha dito que Ele era a água viva, o pão que desceu do céu, Ele é a luz do mundo, Ele é a ressurreição, a vida, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o bom pastor. Todas essas relações que Cristo faz com Ele mesmo têm um significado e a gente viu até então. E agora, que figura é essa que Cristo utiliza de que Ele é a videira? No Antigo Testamento, certo? Essa figura da videira verdadeira, ela é muito usada pelo próprio Deus, relacionando a videira ao seu povo. Tá certo? No Antigo Testamento, a figura da videira não verdadeira, mas da videira, ela representa o povo da aliança.
Ou seja, aquele povo que Deus tirou da escravidão do Egito, que fez uma aliança com ele no deserto, que deu a sua lei, que separou para si como povo propriedade exclusiva dele, a este, no Antigo Testamento, a este povo é relacionada essa figura da videira, tá certo? Por favor, alguém abra aí o Salmo de número 80. Outra pessoa abra o livro de Isaías, capítulo 5. Outra pessoa abra, por favor, Jeremias, capítulo 2 e capítulo 12. Ezequiel, outra pessoa, por favor, abra. Vamos só do 17. Ezequiel 17. E por enquanto só. Quem encontrar já pode ler, tá? Não precisa ser na ordem, não. Achou, pode ler, para a gente não perder muito tempo. Tira para o IPA, quem vai? Vai, pode ler. Certo? 12, 10. Não. 12, 10, Tem como ler o 2, 21? Sim, 2, 21. Pronto. No contexto de Jeremias, que o irmão Vanderlei leu, no capítulo 2, o próprio Deus está dizendo que ele plantou para ele mesmo uma vinha. Né? Ele mesmo plantou uma vinha, porém essa vinha, ela se tornou improdutiva, ela se tornou uma planta brava. Em vez de produzir bons frutos, ela deu frutos maus, certo? Já no capítulo 12, versículo 10, Deus ele faz uma acusação contra aqueles que deveriam incentivar a vinha no crescimento correto, genuíno, de regar a vinha, de fazer com que ela permanecesse fiel a qual o seu chamado. Os profetas tornaram ela improdutiva, né? Podaram ela, tornaram ela improdutiva. A poda que eles fizeram nessa planta, nessa videira, tornaram ela improdutiva. Outro, quem abriu aí? Salmo 80. Isso. Amém. O Salmo 80, o salmista está dizendo que Deus plantou, né, uma vinha, ela cresceu, porém vieram os inimigos e assolaram ela, derrubaram ela, tornaram ela improdutiva. Onde havia uma árvore frondosa e frutífera, se tornou um campo, né? Um campo aberto. E o salmista vai e clama ao Senhor para que Deus volte novamente o seu rosto e para que aquela vinha que havia sido destruída voltasse novamente a florescer. Tá certo? Sempre quando temos essa relação no Antigo Testamento, é Deus que plantou essa vinha,
né, essa videira, na verdade, é Deus que planta. É uma alusão direta à obra de Deus na redenção do povo de Israel, tá certo? Tudo aquilo que eu já citei, a questão de tirar o povo da escravidão, fazê-lo peregrinar para o deserto, habitarem na herança prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. Tudo isso foi Deus que fez. Então, quando associado à questão da videira, é Deus que plantou, porque foi Deus que produziu ela. Foi Deus que plantou ela. Tirou ela de um lugar que não era seu devido e plantou ela num lugar que deveria produzir a terra, né, a terra da promessa. Ela era uma terra conhecida por produzir leite e mel. Os frutos daquela região eram sobremodo excelentes, né? Então, tudo isso tem uma representação por trás. Cristo não, Deus plantou a videira. Essa videira é a representação do próprio povo, tá certo? Da própria nação de Israel. Quem abriu Isaías, por favor, pode ler? Isaías 5, do 1 ao 7. Alguém abriu? Pode, achou, pode ler. O 7. Amém. Esse de Isaías é o que é mais direto na interpretação, né? Esse texto de Isaías, se você acompanhou em casa também, é o que é mais direto na interpretação. Em todas essas, nós temos um ponto em comum, né? É Deus quem planta. Então, Deus é o agricultor. Nada de diferente do que Cristo está falando aqui, certo? Não é assim? Ele deixa bem claro, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Na figura do Antigo Testamento, como eu já falei, essa vinha era representada pelo povo. Deus, aqui mais especificamente em Isaías, ele deixa claro que ele plantou a vinha, tratou, cuidou dela, regou, fez tudo o que era necessário para que uma planta crescesse forte e saudável. Deus concedeu esta oportunidade para essa videira. Porém, a videira não cumpriu com aquilo que era esperado dela. Quando você planta, principalmente uma planta que ela é frutífera, você espera colher dos frutos dela, né? Você espera colher dos frutos dela. Principalmente uma videira que produz uva, certo? Você espera, então, colher dos seus frutos. Você não vai plantar uma vinha para colher maçã. Você não vai plantar uma vinha para colher nozes, né? Que é duro. Você não vai fazer isso. Você espera que ela dê aquilo que ela foi destinada a fazer. Deus cuidou, regou, plantou, estabeleceu no melhor lugar, cuidou dela, podou, fez o que era necessário, porém ela não deu aquilo que era para ela acontecer. Em vez de dar bons frutos, ele deu frutos bravos, frutos amargos, frutos que não servem nem mesmo para ser colhidos. Aqui em Isaías, há a representação direta do Senhor Deus àquilo que ele fez. E como o próprio povo agiu conforme a ação de Deus. Então, Deus vai e repreende. Se você não está produzindo o que é para produzir, o que vai acontecer com você? Vai ser cortado.
Você é uma árvore improdutiva. Você não serve para aquilo que foi designado a cumprir, a fazer. E qual o seu destino? Vai ser arrancada. E onde você estava habitando, não vai ter mais nada. O lugar que era bonito e belo para o seu crescimento, agora produzirá abrolhos e cardos. Vai se tornar uma terra infrutífera. Por que vai se tornar uma terra infrutífera? Porque ela só era frutífera porque o agricultor cuidava dela. Porque o agricultor era que mantinha a árvore saudável. Certo? Com isso, Cristo faz essa analogia. Toda declaração de Cristo, ele lança a luz a um cumprimento de uma realidade que era experimentada no Antigo Testamento. Quando ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu, né, que ele é o pão que nos alimenta, ele faz uma analogia para aquela representação que do maná que era concedido no deserto. O maná alimentava fisicamente, porém Cristo é um maná sobremodo excelente. Porque ele não nos satisfaz somente fisicamente, mas é uma satisfação espiritual. Eu provando, não terei mais fome. Eu bebendo dele, não terei mais sede. Vocês entendem? Quando ele traz essa declaração de quem ele é, principalmente nessas figuras de linguagem, ele lança por terra, ou ele traz à luz aquilo que o Antigo Testamento era uma sombra. Aqui nós temos claro, eu acredito que ficou claro nesses pequenos textos que nós lemos, tinha outros mais, mas só para não trazer um entendimento de vocês, essa questão da videira. A videira no Antigo Testamento representava o povo, certo? Porém, ela não cumpriu aquilo que foi designado a ela, que foi estabelecido a ela. E o que aconteceu? Deus, né, que é o próprio agricultor, plantou uma outra vinha. Na verdade, não é que ele plantou a outra vinha. Na verdade, é que agora há uma videira. E essa videira, ela é a verdadeira. Ela não é a videira que o povo de Deus representava, mas é a verdadeira videira. Aquela a qual Deus cuidou desde o princípio, né? A obra da salvação é a que manifesta. Então, a videira aqui, Cristo substitui o povo. Essa declaração que eu sou a videira verdadeira, ela ficou para o final porque se aproxima da obra de Cristo e representa a nova aliança que será firmada a partir dessa obra de Cristo. Lembre-se, no Antigo Testamento representava o povo. Deus fez uma aliança com o povo no deserto. Tirou de um lugar, colocou em um lugar sobremodo excelente, cuidou dela, porém ela não produziu. Mas agora há uma aliança que será verdadeira. Há uma aliança que ela está baseada e firmada, não aquilo no que o homem pode fazer, mas naquilo que o próprio Deus é. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai, ele é o agricultor. Então, em contraste com tal fracasso, Jesus declara: eu sou a videira, isto é, aquele para quem Israel apontava, aquela que produz verdadeiros frutos e excelentes frutos. Jesus substituiu o templo, as festas judaicas, substituiu Moisés, vários lugares santos, mas nesse ponto específico, ele substitui Israel como próprio local, a habitação do povo de Deus. A videira verdadeira não é, portanto, um povo apóstata. É sim o próprio Jesus e aqueles que são incorporados a Ele. Deu para entender? A videira verdadeira aqui não representa o povo, representa o próprio Cristo. E quem está ligado à videira? Então, você quer ir ao local onde Deus está? Ele está em mim e em você, porque o seu próprio Espírito habita em nós. Mas isso só é uma realidade nessa figura, nessa configuração da videira. Eu sou povo de Deus, eu faço parte da aliança se eu estiver ligada à videira verdadeira. Está dando para entender isso? Está dando para entender direitinho? Posso seguir? Pode dizer.
Isso. Isso. Continuaria com a mesma figura representativa do povo de Israel, né? Porque isso deixa bem claro que não é pelo povo em si. Porque mesmo que Deus tenha, no contexto de Israel, mesmo que Deus tenha livrado, levado para um lugar, tomado posse da aliança, mas essa aliança ainda era condicional. Os homens precisavam cumprir a aliança. Isso deixa claro que nós não somos capazes, por nós mesmos, de cumprir a aliança. Exatamente, né? Tem uma condição, né? Que é o que o texto vai dizer aqui, de ser arrancado, né? Tem uma situação aqui. Mas deu para entender esse contexto da videira verdadeira, que Cristo é a videira verdadeira, que Ele agora representa a aliança, né? A nova aliança, e aqueles que são incorporados a ela fazem parte dessa videira, representando assim um povo genuíno de Deus, tá? Jesus é a videira, do grego alétinos. Seus discípulos são os ramos, como o versículo 5 diz, né? Eu sou a videira, vós os ramos, que é clema. Os ramos, eles derivam sua vida da videira. A videira, ela vai produzir seus frutos por meio dos ramos. Aqui, Cristo está fazendo uma representação, né, da união que é existente, o relacionamento entre o próprio Cristo e os seus discípulos. Você não vai ver por aí, não é muito lógico e comum, um ramo sozinho produzindo frutos, né? Isso é impossível, né? Biologicamente, cientificamente, né, falando, isso é impossível. Um ramo sozinho pendurado lá e produzindo frutos. Ele só é possível de dar frutos, o ramo só consegue dar frutos porque ele está ligado a uma árvore, né? De onde? Se, biologicamente falando, a gente aprendeu na escola que a planta é né, raiz, caule, ramos, flores e frutos, né? Assim compõe uma planta. A raiz absorve todo o nutriente necessário, né, da terra. O caule conduz tudo o que é absorvido pela raiz e os ramos são responsáveis por dar folhas e frutos, certo? A analogia é a mesma aqui. Um ramo, ele só consegue dar fruto porque ele está intimamente ligado, ele é dependente da árvore. A árvore que é composta de raiz e de caule. Ela só consegue produzir porque ela está ligada. E da mesma forma, a árvore ela só vai produzir frutos porque ela tem ramos. Então, o que Cristo está nos trazendo à memória aqui é essa dependência, esse relacionamento que o ramo tem que ter com a árvore. Sem a árvore, o ramo não produz, e sem os ramos, a árvore não pode ser frutífera. Lembre-se que isso a gente está falando no contexto de união, certo? De relacionamento. A árvore ela só produz porque os ramos têm essa capacidade de produzir os frutos. Mas o ramo só produz fruto porque ele está intimamente ligado à árvore. Não tem como fazer essa desassociação. Ou seja, tornando o linguajar mais claro aqui, nós só podemos produzir bons frutos para a glória de Deus se estivermos intimamente ligados à árvore, à videira, que é quem? Que é Cristo. Só podemos produzir frutos para a glória de Deus se estivermos ligados a Cristo. Fora de Cristo, não tem como. Fora de Cristo, não tem como. Tá? Aqui também é descrita a função do Pai no versículo 2. No versículo 2 diz assim: todo ramo que estando em mim, foque nesse estando em mim, não der fruto, ele faz o quê? Todo o que dá fruto, ele faz o quê? No de você está como? Poda, né? No meu aqui está limpa, mas o sentido é o mesmo. Está limpa, né? O sentido é o mesmo. Tudo que dá fruto, ele limpa. Ele limpa para quê? Para que produza mais frutos, né? Eu não sou agricultora,
não entendo muito bem de planta, né? Eu acho engraçado que a gente tem um sítio. Eu não queria inicialmente ter um sítio, porque eu não sei cuidar de planta. Eu sou aquela assassina de planta. Nem em casa eu consigo ter uma planta, né? Que a bichinha ou morre de água demais ou seca demais. Aí eu disse, meu Deus, como é que eu vou ter uma coisa que eu não sei cuidar de uma em casa? Como é que eu vou cuidar de... Mas, no caso, nessa questão aqui, nessa relação que temos aqui, essa capacidade de dar fruto não depende de mim. Né? Depende de eu estar intimamente ligado. E ainda mais, depende ainda do trabalho do agricultor. É interessante essas duas ações que o agricultor, que é o próprio Deus, a forma como ele trabalha com a planta, né? De uma forma contrária aqui, todo aquele que estando em Cristo e que dá fruto, ele vai e poda. Ele polda, esse sentido de poldar, de uma forma biologicamente falando, é no sentido de que a árvore está crescendo e você precisa trabalhar nela ao ponto de que, em determinado momento, ela não estagne. Porque a gente acha que a árvore, quando está muito grande, pronto, ela está ótima, vai produzir muito, muito, muito. Mas é necessário que haja um trabalho nela, ela precisa ser podada para que aonde foi cortado, possa incentivar a planta a trabalhar mais, a buscar mais sais minerais, água. Estimula esse ato de cortar a planta, ela estimula a planta no seu crescimento ainda maior. E aquilo que ela produzia, ela começa a produzir mais. Se você tem uma roseira em casa, isso é bem simples. Se você tem uma roseira em casa, ela dá aquela flor, aquela rosa muito linda. Aí, com pouco tempo, aquela flor murcha, né, resseca, vai com Deus, fica-se embora. Vai-se embora e fica só o galinho seco. Mas para que ela possa produzir novamente e dar mais flores, é necessário que aonde ela cresceu e morreu, eu vá lá e corte, para que ela possa produzir mais. Ontem tinha uma, mês que vem vai ter 2 flores, 3 flores. À medida que esse processo vai acontecendo, eu vou estimulando a planta para que ela produza, para que ela cresça ainda mais e para que ela dê mais rosas. No mesmo sentido é aqui. Tá certo? E isso, o que é que isso implica para a gente, Pauliana? Quer dizer que eu vou ser cortado na palavra, no momento específico que eu vou ser cortado? É necessário a gente ser cortado. E isso implica para nós, muitas vezes, as dificuldades em que nós passamos pelos processos da vida, né? Nós somos aquele ramo que está produzindo frutos para a glória de Deus. Só que em determinado momento da nossa vida, acontece uma situação que nos machuca, que nos confronta, que nos dói, que nos magoa. Mas não interprete isso de uma forma negativa. Comece a interpretar isso como o agir de Deus, o supremo agricultor, trabalhando em nós, para que, num determinado momento, nós possamos produzir ainda mais frutos. Então, em determinados momentos, nós vamos passar por situações de dor, sim. Mas não é porque Deus é contra nós, mas é porque Ele está nos preservando e nos fazendo e trabalhando em nós para que nós tornemos ainda mais frutíferos para o louvor da sua glória. Então, o trabalho de Deus em nós implica isso também. Quando aquele que está produzindo em determinado momento vai precisar ser podado. Pronto, você atingiu aquilo que eu esperava de você, para você, seu ramozinho lindo. Agora eu quero que você produza ainda mais, meu filho. E para que você produza ainda mais frutos, para a minha glória, vai ser necessário eu cortar você aqui. Arrancar um pedacinho aqui. É necessário para que eu produza mais, para que a glória de Deus seja manifesta, para que o caráter de Deus seja trabalhado em mim e eu seja cada vez mais moldado à imagem e semelhança do seu Filho amado Jesus. Dói? Eita, dói. Você já sofreu um corte? Até com papel dói. Imagine você ser cortado assim, né? Dói, meus irmãos.
Mas não tome isso como um agir negativo de Deus na sua vida. Lembre-se, não é Deus se voltando contra nós. É Deus nos preservando, trabalhando ainda em nós. Porque nós nunca chegaremos nesta vida à estatura perfeita e máxima. Nós nunca seremos plenos, perfeitos. Há muita coisa que precisa ser podada. Há muita coisa que precisa ser trabalhada. Há muita coisa que precisa ser tirada para que a glória de Deus seja manifesta através de nós. Então, aquiete-se o seu coração. Permita ser ensinado por Deus no momento da poda. Porque assim como o pai repreende o filho, assim também Deus trabalha em nós. Se dói, é porque era necessário ser tirado daquilo. Se dói, é porque era necessário ser cortado, ser podado. Tem um propósito, lembre-se, se tem um propósito. Trabalhar, moldar o caráter de Deus em nós e trazer glória, frutos para a glória do Senhor Jesus. Mas também tem um outro trabalho, né? Se aquele que frutifica precisa ser podado e trabalhado, aquele que não produz nada, ele vai ser lançado fora. Perceba que o termo é usado diferente, né? Para quem dá fruto, ele é podado. Para quem não dá, ele é lançado fora. Ele é cortado. Tá? Estando em mim não der fruto, ele o corta. Pauliana, como é que nós vamos interpretar isso? Né? Peguei em peso agora? Deu um nó agora? Por que deu um nó, meu irmão? Se ele está na videira e ela é a verdadeira, e ela que faz com que nós produzimos esses frutos, se nós não produzirmos, ele vai ser cortado essa videira. E agora? Bololô juiz de vez, né? O fato... Pode falar. Eu entendi assim que essa questão que você falou, fazendo essa analogia à agricultura normal, de você ir cortando e cortando para que ela realmente produza os frutos, seria isso. Esses acontecimentos, né, que o próprio Deus trata conosco, às vezes até tirando algo que a gente importante na nossa vida. Isso. E aí é uma forma de cortar, de podar, para que a gente produza aquilo que Deus está produzindo. Exatamente. Eu entendi isso aqui, mas para falar aí agora parece que... Agora estreitou o barco, né? É o quê, Ana? A aluna puxando a atenção do professor. Por isso que é importante vocês falarem para tirar as dúvidas, não é não? É muito importante isso. Vocês entenderam, ouviram pelo menos a dúvida aqui do irmão? Não é uma dúvida, né? A questão como ele viu, a entender o contexto aqui. Lembre-se que aqui está falando de estando em mim, né? O foco é estando em mim. É capaz de alguém estar em Cristo e não dar fruto? É capaz isso? De alguém estar em Cristo e não dar fruto? Pode ser sim. Não sei, é? É isso, será? Se eu entregar logo de cara, vocês não querem pensar, vocês não querem falar, né? Vamos lá, irmão, pensa um pouquinho. Vamos lá, Ricardo, diga lá, como vai que você vê essa situação?
O contexto é bem assim mesmo. Diga. Se agora voltasse a responsabilidade para o outro, e a gente tem a nossa É. responsabilidade, mas a gente, se voltasse para nós a nossa responsabilidade, e se a gente não cumprir, tipo, foi algo que foi superficial, Isso. ou seja, uma conversão superficial, algo que a gente acha que está, mas não está. Uhum. O contexto é isso mesmo. Eu não vou, assim, maltratar vocês mais não. O contexto é esse mesmo, tá certo? A ideia é de que aqui está representando essa videira representa a união de Cristo com o seu povo, tá certo? Aqueles que estão intimamente ligados a ele produzirão frutos, mas existem aqueles que possam até estar no sentido de que eles estão presentes no meio, porém eles não são capazes de produzir frutos. Por quê? Como o próprio Diácono Adeberg falou, existe a nossa responsabilidade. Isso ia falar mais na frente, mas já que tocou, a gente já aponta para essa questão. Nós temos a responsabilidade nesse contexto todo também. Né? Deus faz de forma soberana, sobrenatural, magnífica, age em nosso favor. A nossa salvação provém dele. É ele que nos concede todas as coisas necessárias para que nós voltássemos para ele e para que ainda perseverássemos nesse caminho até Cristo voltar e nós iremos para casa. Tá? É Deus que concede isso, mas isso também, Deus nos faz ainda participantes nisso. Isso não anula a nossa responsabilidade. Lembre que dos versículos 1 ao 11 é descrito o relacionamento entre cristão e o próprio Cristo. E tem uma palavra-chave que Cristo destaca aqui 10 vezes, que é permanecer. É permanecer. Isso está ligado a uma condição que eu tenho que fazer. Eu tenho que permanecer. Se eu estiver, permanece, as palavras permanecem, a minha vida permanece. Tem tudo essa relação íntima de união com Cristo. Então, acontece sim de muitas pessoas acharem que estão, mas se elas não produzem frutos, elas nunca foram. Então, o que acontece para elas? A mesma coisa que aconteceu com a vinha de Israel. Ela será cortada. Ela será lançada. Está dando para entender isso? Todo mundo entendeu isso? Tem alguma dúvida com relação a isso? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Deixa eu só pedir que ninguém atrás está escutando, tá certo? Acho que eu liguei. Amém. Aí ele disse, todo fruto que estando em mim não der fruto, ele corta. Uhum. Seguindo o texto, ele diz assim, e todo que der fruto, ele limpa. Como ele está dizendo que aquele que dá fruto, ele não precisa mais ser poldado ou cortado, pelo menos é no meu entendimento, não sei se... Ele só vai precisar ser limpo. E até no seguinte ele vai dizer assim, e vós já estão limpos pela palavra, né? Ele vai dizer isso. E esse corte aqui, poderia ser justamente essa questão de pegar aquele que não dá fruto, e ele ter que fazer um trabalho de corte nele, para que ele possa dar fruto, ou seria esse que está inserido dentro do contexto de igreja, tipo, ser um mero participante e não der fruto de jeito nenhum. Não. Eu acredito que eu acabei me expressando um pouco mal, até com relação a isso. Tem a ver com essa primeira condição que você falou. De estar ligado à videira, mas não está dando fruto. Lembre-se que o foco aqui está estando em mim. Tá? O foco aqui é estando em mim. Então, é para aqueles que fazem parte. Não é para aqueles que acham que são. Mas para aqueles que fazem parte. Estando, lembre-se disso, estando em mim. Aquele que produz, é necessário podar para que haja mais produção.
Porém, aquele que não está produzindo precisa ser um trabalhado mais intenso com aquela pessoa, para que, no fim, ela não seja lançada fora, como a gente vai ver. Como a gente vai ver no versículo 6, tá certo? Mas eita, gagueira. O versículo 12 está falando justamente daquele que está em Cristo. Aquele que não der fruto, ele corta, e tudo que dá, ele limpa. E tudo que dá fruto, ele limpa. Há um trabalhar diferenciado para aquele que dá e para aquele que não dá. Isso assim, de uma maneira um pouco mais detalhada, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios. Paulo vai trabalhar isso lá em 1 Coríntios, tá certo? Da questão das obras. Da questão das obras. Com relação àquele que... Traz a memória, Jesus. Com relação àquele que está em Cristo, mas o galardão será diferente por conta das suas obras. Vocês lembram dessa passagem em 1 Coríntios? Né? Todos têm um trabalho, porém cada um vai ter uma retribuição diferente conforme as suas obras. É nesse mesmo sentido que nós temos aqui. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, a purificação, esse poldar do Senhor Jesus, que no caso o Pai, né, o agricultor, que é ele que polda, é através da palavra. Essa polda, ela vem a partir da palavra. Aqueles discípulos, eles estavam limpos. Era necessário agora que eles produzissem frutos. Eles já haviam sido poldados. Já havia começado o trabalho do agricultor na vida deles. E isso aconteceu por causa da palavra que havia sido manifesta, que eles ouviram, que eles aprenderam, que eles guardaram no seu coração. O poldar do Senhor também faz necessário por meio da sua palavra. É assim que ela é aplicada. Versículo 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si, se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aqui Cristo traz à tona essa questão do relacionamento, da intimidade. Só produzimos porque estamos ligados. Sem não estarmos ligados, não conseguiremos produzir frutos. Tá? Permanecei em mim. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Entendido até aqui, meus irmãos? Está claro para vocês isso? Se ainda tiver dúvidas, domingo que vem, se assim o Senhor me permitir, a gente trabalha isso mais uma vez, acerca de podar, não podar, cortar, lançar fora, ser queimado no fogo, tá certo? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.